Vamos dar continuidade à nossa aula, agora a terceira aula do processo civil, do direito processual civil, ainda dando prosseguimento ao tema competência. A rigor, nós vamos gravar este bloco e mais um bloco sobre competência, este importantíssimo tema do direito processual civil. Perante qual juízo eu vou distribuir a minha petição inicial? Esse é o primeiro requisito da petição inicial. Petição inicial que vai veicular o direito de ação. Primeiro requisito é do artigo 282 do CPC, é juízo ou tribunal a que é dirigida. O advogado tem que saber, em primeiro lugar, onde, em qual órgão, em qual foro, em qual comarca, em qual foro, Belo Horizonte, em qual juízo, em qual vara eu vou propor essa ação. Muito bem, dito isso, importantes novidades do novo Código de Processo Civil. Nós falamos a você que quando se trata de incompetência absoluta, e o processo é remetido ao juízo competente, os atos decisórios são anulados, anulam-se os atos decisórios. Aquilo começa na estaca zero. Incompetência relativa, não se anula. Qual é a inovação do novo Código de Processo Civil? Salvo decisão judicial em sentido contrário, haverá conservação dos efeitos das decisões proferidas pelo juízo incompetente, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Qualquer que seja a incompetência, absoluta ou relativa, não se faz distinção. Mesmo na incompetência absoluta, se não houver decisão em contrário, não há nenhuma nulidade. No Código atual, a lei diz que, em se tratando de incompetência absoluta, de juiz absolutamente incompetente, a decisão que ele proferiu é nula. É uma nulidade opus legis. Agora, ou com o novo código, não será mais assim. A decisão terá validade, até que outra seja proferida. Isso vai ao encontro da instrumentalidade, o princípio da instrumentalidade, o princípio da economia processual. Isso é uma grande novidade, no sentido de alcançar a celeridade nos processos. Outra importante novidade do Código de Processo Civil, do novo CPC, que ainda está no processo de votação, atualmente na Câmara dos Deputados, mas que sairá mais dias, menos dias, nós teremos um outro Código de Processo Civil. Obrigatoriedade de o juiz que não acolher a competência declinada necessariamente suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo. A questão é o seguinte, só para você compreender. Vem uma demanda para mim, suponhamos que eu seja juiz. Eu falo, bem, eu não sou competente. O competente para esta demanda, para julgar essa demanda, é o juiz lá da comarca de Montes Claros. E eu, então, remeto os autos para lá. Escreva assim, remetam-se os autos ao juiz da comarca de Montes Claros, que é o competente para julgar este feito. Em lá chegando, o juiz achando que ele não é competente, ele obrigatoriamente terá que suscitar conflito. Ele não pode devolver para mim. Ele pode, no máximo, entender que não é ele o competente, mas sim o juiz da comarca de São Francisco. Se ele entender que o competente é o da comarca de São Francisco, ele pode remeter para a comarca de São Francisco. Mas ele não poderá, não entendendo que é ele, devolver a mim. Não. Se ele achar que sou eu, mas eu já mandei para ele, ele terá que suscitar conflito negativo de competência perante o Tribunal de Justiça. Isso é para evitar esse efeito ping-pong. Eu mando para ele, ele manda para mim,
Isso constitui uma verdadeira negativa de jurisdição. Não está prestando a tutela jurisdicional como determina a Constituição e as leis. Esta é uma novidade, que também vai ao encontro da celeridade, da efetividade da prestação jurisdicional. E guarda uma relação, essa novidade do novo CPC, guarda uma relação com aquele princípio da indeclinabilidade. Não se pode declinar, a não ser na forma legal. Se eu acho que não sou competente e remeto para o competente, ele tem que dar um andamento naquela demanda ou então suscitar conflito. Princípio da perpetuatio jurisdicionis. Princípio da perpetuação da jurisdição. Falou em jurisdição, lembra de competência. Falou em competência, tem tudo a ver com jurisdição. Porque competência é a limitação da jurisdição. Princípio da perpetuação da jurisdição que está no CPC atual, 73, artigo 87. E no novo CPC, no artigo 43. O que dizem estes dispositivos legais? A competência é determinada no momento da propositura da ação. Você já imaginou se tivesse que ficar mudando de juízo sempre que o réu mudasse de residência ou de domicílio? Mas assim não é. Fixa a competência no momento da distribuição da ação. Vamos pensar numa ação versando sobre divórcio. É o marido que está propondo uma ação de divórcio? Ou é a mulher que está propondo? É o domicílio da residência da mulher. É assim no Código de Processo Civil. Já pensou se ela propõe a ação na comarca de Belo Horizonte porque aqui ela reside? Mas amanhã ela muda para Uberaba, depois para Uberlândia, depois ela vai lá para a Zona da Mata em Juiz de Fora, e esse processo então vai ficar pulando de órgão judiciário para órgão judiciário. Não, a competência é determinada no momento da propositura da ação. E fixa a competência, perpetua a jurisdição, ou em outras palavras, perpetua a competência. É isso. São irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito, a estabilização da demanda. Pouco importa que a mulher, no nosso exemplo, mude de residência, será ali. Há uma inalterabilidade objetiva, não subjetiva. Não se altera o órgão jurisdicional, pode alterar o juiz. O seu caso foi distribuído para a 6ª Vara de Família. Mas a juíza da 6ª Vara de Família foi promovida para o Tribunal de Justiça. Não, isso não importa. O que importa é o órgão jurisdicional. Eu me refiro aqui no exemplo à 6ª Vara de Família que vai julgar o seu divórcio. Tudo bem? É uma inalterabilidade objetiva, continua ali naquele órgão jurisdicional. O juiz pode mudar e isso não tem relevância alguma. Muito bem, pessoal, vamos para frente. A lei estabelece algumas exceções à perpetuatio jurisdicionis. A lei estabelece algumas exceções à perpetuação da competência, porque é disso que estamos tratando. Quais são as exceções? Nós falamos que não se altera a competência em razão de mudança no estado de fato ou de direito, mas há as exceções no próprio artigo 87. Supressão de órgão judiciário. O recurso, no meu caso, foi distribuído para o Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais. Era um tribunal que julgava determinadas demandas. Há uma questão, por exemplo, envolvendo o contrato aí com bancos. Tribunal de Alçada que julgava o recurso. Mas o Tribunal de Alçada foi extinto. Agora tudo é no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Tudo que tem a ver com recurso, por exemplo.
Então suprimiu esse órgão judiciário, mas a competência tinha fixado nele tribunal de alçada para efeito de recurso. Muito bem, fixou, mas ele foi extinto, então este caso vai para o Tribunal de Justiça, não incidindo o princípio da perpetuatio jurisdictionis. Uma alteração superveniente em razão da matéria ou da hierarquia. Muito bem. Vamos ver uma alteração superveniente que vem depois do ajuizamento da demanda, em razão da matéria ou da hierarquia. Vamos pensar numa questão de matéria. Numa determinada comarca, numa pequena comarca, de um modo geral, não tem vara especializada em direito de família. Quem julga matéria de família é o mesmo que julga matéria envolvendo contratos bancários. Vai para a vara civil comum, vai para a vala comum, é o mesmo juiz quem julga. Mas suponhamos que depois que você distribuiu o seu processo de divórcio, lá naquela pequena comarca, onde só tem 1 ou 2 juízes, depois que você distribuiu, acabou por cria por lei, uma vara especializada em direito de família. Neste caso, porque trata da matéria família, o seu processo que estava na vara civil vai para a vara de família. Não ocorre, neste caso, a perpetuação da jurisdição. Constitui uma exceção. Qual exceção? Extinguiu um órgão jurisdicional, mudou a competência em razão da matéria ou da hierarquia, que eram competências absolutas, mas mudou, acaba mudando também. Suponhamos que uma determinada matéria era julgada no tribunal de alçada. Eu volto ao extinto tribunal de alçada. Mas, em razão de uma legislação posterior, aquele caso passou a ser julgado pelo Tribunal de Justiça ou por um outro órgão jurisdicional de hierarquia superior, suponhamos que pelo STJ. Este seu caso irá para aquele tribunal, não incidindo o princípio da perpetuatio jurisdictionis. Muito bem, pessoal, há um ponto limite para isso, para remeter ao novo órgão jurisdicional. É a sentença. A sentença. Vamos pegar um caso que gerou muita discussão. Foi com a emenda constitucional número 45, aquela chamada reforma do judiciário, em 2004. Essa emenda constitucional atribuiu competência à Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho teve a sua competência ampliada, também para alcançar esses casos de acidente de trabalho. Acidente de trabalho, pessoal, se envolver matéria previdenciária. Então a pessoa teve um acidente de trabalho e quer requerer ali um benefício perante a Previdência Social. A competência para essa matéria é da Justiça Comum Estadual, embora seja contra o INSS. Tudo bem? E antes dessa emenda constitucional 45, além dessa ação acidentária contra o INSS, que é da Justiça Comum Estadual, também uma outra ação acidentária era da Justiça Comum Estadual. Também a ação acidentária contra o empregador, arguindo culpa do empregador. Então o empregado perdeu os dedos lá numa serra e ele atribui esse fato, a perda dos dedos, a uma suposta culpa do empregador. O empregador não teria, na visão do empregado, disponibilizado o equipamento de segurança. Essa competência para essa ação acidentária era também da Justiça Comum Estadual. Não é mais. Atualmente, depois dessa emenda constitucional, se é ação que versa sobre acidente de trabalho contra o INSS, a competência da Justiça Comum Estadual continua a ser.
mas se for contra o empregador, porque tem um vínculo qualquer com a relação de trabalho, será da Justiça do Trabalho. Muito bem, quando da edição da Emenda Constitucional 45, havia processos em curso. E agora, quem vai julgar esses processos em curso? A questão foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal da seguinte forma: esses processos aqui estão correndo na Justiça Comum Estadual e ainda sobre eles não há sentença. Não há sentença, vamos mandar tudo, foram toneladas de processo para a Justiça do Trabalho. Neste caso aqui já há sentença, estes não vão mais. Estes continuam aqui, a execução será aqui na Justiça Comum Estadual. Então, o ponto limite para essa alteração em razão da sentença, essa alteração superveniente, ou seja, depois de distribuída a ação, em razão da matéria ou da hierarquia, no caso é matéria, o ponto limite é a sentença. Muito bem, pessoal, nós estamos falando de perpetuação da jurisdição. E quando desmembra a comarca? Havia, aqui em Minas Gerais, a comarca de Araxá abrangia também a comarca de Perdizes, de onde eu fui o primeiro juiz, tive essa alegria. Bem, quando desmembrou a comarca de Perdizes, que antes pertencia a Araxá, todos os processos lá de Araxá que digam respeito à pessoa de Perdizes irão para lá? Não, não é assim. Somente aqueles processos que versam sobre competência absoluta. Então há uma ação possessória relativa a uma área lá em Perdizes, mas que esteja correndo lá em Araxá. Essa ação vai sair de Araxá e vai para Perdizes, porque possessória, a competência é absoluta, é o local da situação da coisa. Então, se a área de terras sobre a qual está discutindo a posse será julgada na comarca de Perdizes. Nós falamos da perpetuação da competência e deve obedecer estritamente o momento da distribuição da ação, os elementos fáticos, mas que comportam exceções. Muito bem, pessoal. Marco da propositura da ação. Quando é que a ação considera-se proposta? No CPC vigente é a distribuição ou despacho inicial. O que diz o artigo 263? Onde houver mais de uma vara, será com a distribuição, ou seja, com o protocolo. E onde houver uma só vara, só um juiz, é com despacho inicial. Isso tem um grave inconveniente, esse dispositivo. Onde tem ou onde há mais de um juiz, sem problemas. É com a distribuição, é com o protocolo. Isso é importante, porque isso vai marcar a perpetuatio jurisdictione. Você distribuiu a ação, a partir daquele momento, mantém-se a competência, não se altera. Mas mais importante do que isso, é a chamada interrupção da prescrição. A prescrição é interrompida com a citação válida, mas essa prescrição retroage à data da propositura da ação. Então veja bem, seguindo 263, hoje é o último prazo para eu propor essa ação. É uma ação de reparação de danos, eu tenho 3 anos para propor, a contar do fato, e hoje é o último prazo. Eu tenho que propor essa ação na comarca tal, na comarca de Santa Luzia, lá tem mais de um juiz, mais de uma vara cível. Então eu distribuo a ação, daqui 10, 20, 30 dias vai citar o réu, e a prescrição vai retroagir à data de hoje, e não estará prescrita a minha pretensão, a pretensão à reparação de danos. Agora, em se tratando de uma só comarca,
Se for aplicar de uma só vara, uma comarca onde há uma só vara, um só juiz. Se for aplicar o 263, meu direito será prejudicado. Eu vou lá na comarca onde tem um só juiz, distribuo a ação, faço o protocolo, mas é um juiz só, eles podem estar atendendo em outra comarca, ele pode estar de férias, ou por uma razão ou outra ele não vai despachar hoje, só vai despachar daqui 10, 20 ou 30 dias. E o dia que ele for despachar então, hoje era meu último prazo, a minha pretensão estará prescrita, terá ocorrido a prescrição. E isso ficaria ao arbítrio do próprio órgão jurisdicional, que dia ele vai despachar. E o meu direito não pode ficar assim ao arbítrio do outro, ficar sujeito a uma condição potestativa. O juiz vai ou não vai despachar? É por essa razão que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, na sua jurisprudência, fixou que, havendo uma ou mais varas, não importa a data que considera proposta a ação, é do protocolo. Esse problema redacional, né, problema da lei, foi corrigido aqui com o novo Código de Processo Civil. No novo Código de Processo Civil, o dispositivo, que é o artigo 303, diz que considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. Então não haverá mais esse problema. O protocolo, e o dia que citar o réu, interrompe a prescrição. Isso é muito relevante para a perpetuação da jurisdição, sim. Mais relevante ainda é para a questão da prescrição, para interromper a prescrição. Muito bem, pessoal. Competência e identificação do juízo. Vamos supor que você tenha uma demanda para propor. Seja uma ação de divórcio, vamos ficar aqui no direito de família, uma ação de alimentos. Suponhamos que você seja advogado e procura e é procurado por uma cliente. Uma cliente que é suíça, que casou com um japonês nos Estados Unidos e tiveram um filho na Inglaterra, e hoje, por uma circunstância ou outra, essa senhora com a sua criança está residindo no Brasil, o danado do marido dela separou, ele é um artista de cinema muito famoso e foi viver com outra mulher num dos filmes lá que ele fez, e a mulher o procura querendo pensão alimentícia para a criança. E você terá que saber, num primeiro momento, essa questão é de competência de jurisdição. Primeira coisa sobre a competência da jurisdição. A jurisdição é interna ou externa? Em outras palavras, o Brasil tem jurisdição sobre este caso? A justiça brasileira pode apreciar este caso ou não? Você, olhando o Código de Processo Civil, no artigo 88 e 89, verificará aquelas questões em que a justiça brasileira pode apreciar. A justiça brasileira é competente, está lá no artigo 88. Quando o réu é domiciliado no Brasil, quando aqui deva ser cumprida a obrigação e assim por diante. Há um caso que a justiça brasileira não aceita a jurisdição estrangeira. Nos casos do artigo 88, aceita a jurisdição estrangeira, mas nós também somos competentes. Ou melhor, a justiça brasileira é competente, mas aceita-se a jurisdição estrangeira. Em certos casos, não se aceita a jurisdição estrangeira. Por exemplo, quando a ação versa sobre imóveis situados no Brasil, somente a justiça brasileira será competente. Mas o fato é que tem que fazer essa indagação. A competência é da justiça brasileira? É da justiça brasileira, mas pode haver jurisdição estrangeira? É competência concorrente? A competência é só da justiça brasileira? Essa é a indagação. Definido, por exemplo, que a competência é da justiça brasileira, há que se indagar para definir o juízo.
há que se indagar: a justiça é comum ou é justiça especializada? Justiça comum pode ser federal ou estadual. Justiça comum federal ou estadual. Ou justiça especializada. Especializada numa dada matéria. É a justiça eleitoral? É a justiça militar? É a justiça do trabalho? Lembrando que o nosso caso é de alimentos. Então não é justiça especializada. Não versa sobre direito de trabalho, não versa sobre matéria eleitoral, nem crimes militares próprios. Não versa sobre isso. Então é justiça comum ou especializada? É comum, é comum. Mas qual é mesmo o juízo? Não, ainda não sei. Eu terei que continuar com essas perguntas. A justiça é federal ou estadual que vai apreciar o meu caso? Você vai fazer por exceção. A competência da justiça estadual é residual, é o grosso, é a maior competência. E a justiça federal, você olha, ela está sempre expressa. A estadual é o que sobrar, comum estadual. Se não é especializada e não é da justiça federal, então a competência será da justiça estadual. E a competência da justiça federal está onde, hein? Lá no artigo 109 da Constituição Federal, você encontra a competência da Justiça Federal de primeiro grau. Por exemplo, você vai propor ação contra a União. No nosso caso, nós sabemos que não é. A União não tem que pagar alimento para criança. Se for contra a União, suas autarquias, empresas públicas, fundações públicas, então é Justiça Federal. E assim por diante, o 109 da Constituição Federal. No caso específico, você não vai encontrar no 109. Então você tem uma conclusão imediata: a competência da justiça comum estadual. Não é justiça especializada, é comum. E não é federal, é estadual. Muito bem. Aí vem uma outra pergunta: a competência é originária no primeiro grau ou no tribunal? Que em alguns casos é no tribunal e tem que ser proposta ali. Uma ação rescisória é proposta no tribunal. Não, neste caso não é competência originária. Não é. Não é competência originária, tem que ser submetida a um dado juiz. Muito bem. Superado isso, nós temos que ver qual foro. Se for na justiça estadual, eu questiono qual é a comarca. Se é na justiça federal, o questionamento é de qual é a seção judiciária. Seção judiciária de Minas Gerais, de São Paulo, de Goiás, cada estado uma seção judiciária. E a Justiça Federal é subdividida em subseções judiciárias. Então, em Minas Gerais, nós temos Uberaba, Uberlândia, Montes Claros, Juiz de Fora e assim por diante. Mas a questão não é da Justiça Federal. Então, resta saber qual é a competência de foro. Em outras palavras, qual é a comarca? Trata de alimentos, residência do alimentando. No caso do menor, que a residência dele é o da mãe dele, no caso específico, que nós estamos, e ela está morando, está residindo em Belo Horizonte. Então, é uma comarca de Belo Horizonte. Veja que nós vamos afunilando aí nas nossas perguntas. Mas tem a competência de foro, que é Belo Horizonte. Resta saber qual é a competência do juízo, em qual vara. Resta saber se há juízo especializado. Se for numa comarca de pequeno porte, onde só tem um ou dois juízes, quase sempre é naquele juízo. Ele aprecia tudo, não tem especialização pela matéria. Mas se decidiu aqui que é em Belo Horizonte, ou competência de foro, aqui tem vara especializada. Então será numa vara de família, no nosso exemplo. Vara de família. Muito bem, e sendo na vara de família, qual vara de famílias? Que tem diversas. Não, aí é o computador quem vai fazer.
Aí distribuo uma para a primeira vara, outra para a segunda, para a terceira. O computador cuida disso. Muito bem. E a competência para eventual recurso, para um agravo, para uma apelação? Aí é o tribunal respectivo. A questão nossa aqui, posta, foi distribuída para uma vara de família da comarca de Belo Horizonte. Se houver recurso, será para onde? Será para o Tribunal de Justiça, para uma das câmaras do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desse jeito. E se fosse, suponhamos que fosse para a Justiça Federal, aí a competência seria do Tribunal Regional Federal. Não é o caso. Nosso caso aqui, competência recursal é para o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Pessoal, vamos encerrar este bloco. Levante aí, espiche o corpo, tome um café e volta para nós darmos continuidade e encerrarmos esse tema sobre competência. Até daqui a pouco.